Fala galera, beleza? Hoje nós trouxemos aqui no teste do sofá um falso policial. O cara que é policial, mas não é policial. O cara que anda armado, mas não tem porte. Falaram que ele é uma fraude. Vem pra cá, Marcos Duval. Beleza? E aí, seu Marcos, beleza aí, meu? Cara, nós somos parentes ou não somos? Cara, vamos investigar isso daí. Eu acho que nós somos, cara. Vamos ver, vamos levantar aí a nossa... Eu sou o primo pobre, esse aqui é o primo rico. Não, esse é o primo que apanha, esse é o primo que bate. Teste do sofá. Assim fica melhor. Mas fala aí, Marcos, conta um pouco da sua história. Então, vamos lá. Todo mundo tem essa dúvida, né? Como é que o Marcos dá aula para polícia, se não é polícia? O seguinte, a minha carreira foi... eu comecei no Exército, nas Forças Armadas, no Espírito Santo, 38º Batalhão de Infantaria. Eu queria seguir carreira dali. Por conta disso, meu pai parou de falar comigo. Meu pai queria muito que eu fosse médico, minha família toda é de médicos e tal. E eu radicalizei, falei, não, vou para outra área. E aí, por conta disso, ficamos anos sem se falar. E aí, nisso, eu vi que ficar nas Forças Armadas não ia ser uma carreira para eu construir uma família, por conta das dificuldades exatamente desse meio aqui no Brasil, que é desvalorizado. E aí, montei uma empresa. Quando montei a empresa, veio o Plano Collor, quebrei de imediato, fiquei devendo uma fortuna, era 20 e poucos anos de idade, já devendo muito, passando necessidade, fome e tal, e praticava uma arte marcial chamada Aikido. E esse professor que veio de São Paulo, ele falou, Marco, começa a dar uma aula na parte da manhã para você fazer seu dinheirinho, pelo menos para comer, pagar sua luz. Comecei dando essa aula, gostei de ficar ensinando, de dar aula, mas até então era defesa pessoal, era arte marcial Aikido. E aí abri um centro de artes marciais, consegui juntar vários lutadores, e nesse centro vi uma ação policial, da Polícia do Espírito Santo, que o rapaz reagiu à prisão, o policial sem saber o que fazer, na hora de algemar, acabou disparando um tiro, daquele tiro, tipo, se correu a tiro, né, e deu um tiro para cima, só que no ângulo pegou na cabeça do rapaz. E foi a primeira vez que eu vi alguém matando, primeira vez que eu vi alguém morrendo, ele já caiu morto no asfalto, e vi que o policial ficou transtornado. Aquela cena do policial transtornado por ter tirado a vida daquele rapaz, porque ele sabia das consequências, ele foi até expulso, eu comecei então, falei, opa, então eu preciso ajudar nessa categoria, eu preciso ajudar a polícia. E aí comecei a desenvolver vários projetos, várias técnicas, foi um laboratório que eu fui pegando professor de jiu-jitsu, capoeira, judô e isso tal. que ano mais ou menos? Na década de 90, 96, 97 mais ou menos. Entendi. E aí o chefe da Polícia Civil do meu estado falou, olha, vem para cá dar aula na academia de polícia que a gente pode te contratar se realmente avalizarem como uma técnica eficiente policial. E aí fui para lá, os delegados que eram policiais em outros estados que estavam concursando para delegado no Espírito Santo, fizeram o curso, gostaram, avalizaram, e um delegado fez uma sugestão de pauta para o Jô Soares. O Jô Soares estava no SBT, fui para o Jô mostrar essa técnica. Tinha um americano no Brasil, que é instrutor da SWAT nos Estados Unidos, ele mora no Tennessee, em Memphis, no Tennessee. E aí ele fez contato, quis abrir a porta, só que o agenciador dele falou, olha Marcos, para te levar aos Estados Unidos a abrir essa porta, você vai ter que pagar $15 mil. Eu tinha acabado de sair de uma empresa falida, sem dinheiro, e aí essa porta se fechou, e eu fui por conta própria, bater mesmo praticamente na porta da SWAT de Dallas, que Texas é o maior estado, Dallas é a maior cidade. No início eles me rejeitaram muito por conta do meu tamanho, por conta de ser brasileiro. O Marcos Duval é baixinho, galera, igual eu. 1,70. Os dois Duval pequenininho aqui, 1,70. E a gente vai ficando velho e vai só diminuindo. Não, o pessoal vê no vídeo aí acha que é... Não. Pois é, não eles... sou eu que sou baixinho. Eles levantaram da sala de aula, e quando eles levantaram que eu fui ver o tamanho dos caras. Os caras eram muito grandes. E eu até fiquei na dúvida se a minha técnica iria realmente fazer efeito. É porque chega lá, um brasileiro baixinho, que não é policial. Porra, velho, como é que você vence essa barreira pra dar aula pros caras, que os caras já, assim, não falando mal, mas assim, eles têm um problema com ego lá nos Estados Unidos, né? Imagina o que esse mexicano veio do Brasil. Exatamente. Cara, exatamente. Ó, só pra vocês terem ideia, bem lembrado, eu no início de cada aula eu tinha que mostrar o mapa mundi e mostrar onde ficava o Brasil na região sul, porque eles não conseguiam imaginar que o Brasil era tão grande tanto quanto os Estados Unidos. Eles o Brasil do tamanho de que estado americano? Falei, opa, peraí, é quase do tamanho da América se não contar com a Antártica. Mas enfim, então aí a gente comecei a ensinar. O americano, ele se difere em várias coisas, né? Nessa área da segurança pública. Ele tem o desejo de conhecimento, ele quer aprender o que tem no mundo inteiro e o que é bom ele compra, abre portas e tal. Para o americano, o fato de eu ser instrutor e a técnica ter sido comprovada, que é eficiente, eles utilizam esses anos todos,
eles começaram a ter a diminuição de processos, porque nos Estados Unidos tudo é processo. Então os departamentos de polícia foram fazendo assim, pô, essa técnica do Duval está diminuindo os processos contra a lesão corporal que a gente tinha, né? E aí eles foram abrindo as portas. Hoje o instrutor nos Estados Unidos assim, é uma carreira. Então tem gente que é policial, aposenta como polícia, assim, nem espera o tempo de aposentadoria, ele larga a polícia para ser um profissional de instrução. Sim. Você tem uma licença, que é até close, que é a licença do Texas, porque o que você ensina, essa licença te garante ao departamento de polícia que esse instrutor, o que ele está ensinando, está dentro do... Presta. Porque tem uma parada que é o seguinte, o cara é coautor... Corresponsável se o policial erra, não é uma parada assim? Se ele for para a corte por ter matado ou lesionado alguém, o instrutor dele vai junto, como corresponsável, porque ele aprendeu isso de um instrutor, então ele vai junto. E essa certificação te garante isso. Não, foi certificado que a técnica do Duval preserva a vida e é eficiente para a polícia. Então eu estou lá desde o ano de 2000, já há 17 anos, e assim, o que acontece no Brasil é que há anos eu tenho que ficar sempre explicando isso, que o brasileiro não consegue entender como é que eu posso estar dando aula para a polícia sem ser polícia. E em 2003... eu participei de uma operação da SWAT vendo a operação, que o chefe me pediu para assistir, para poder fazer lá as dicas de qual técnica poderia ser utilizado. E aí acabei entrando na operação, acabei interferindo lá, entrando, imobilizando e prendendo o rapaz, e aí eles me deram o título de membro de honra. O cara não é nem policial, chegou ali e prendeu o maluco. Então, a lei americana fala o seguinte, se você, Arthur, tem uma habilidade especial que o nosso departamento não tem, eu posso te convocar para ser um policial temporário. Então você vai trabalhar temporariamente como oficial de polícia. Só para ter uma ideia, o cachorro, o K9 americano, no Brasil ele é um patrimônio, ele é igual uma viatura. Nos Estados Unidos ele é um oficial de polícia, porque ele tem uma habilidade que os policiais não têm. Sim. Então ele se torna um oficial de polícia. Ele presta um serviço para a polícia. Se alguém matar um K9, ele vai ser condenado como se estivesse matando um oficial de polícia. Então não destruiu um patrimônio. Uma propriedade. Não, ele matou um oficial de polícia, entendeu? Entendi. Então os Estados Unidos a lei é diferente. Então o brasileiro não consegue entender que é um outro país, outra cultura. Então assim, eu estou lá há 17 anos como instrutor, permaneço até hoje, trabalho para a associação da SWAT do Texas. E é um prazer muito grande ficar viajando. Hoje eu viajo o mundo inteiro. É isso que eu ia te perguntar. Você, na verdade, você fica lá um mês... E fica 3 meses aqui. E 3 meses aqui. Morei lá durante muitos anos, voltei já uns 4 anos atrás porque me divorciei. Minha ex-mulher voltou para o Brasil com a minha filha. Eu continuei morando lá para tentar ver se conseguia tocar as coisas, mas ficar longe da minha filha foi muito difícil. E minha filha é americana, nasceu lá. Aí ela veio para o Brasil, então eu estou aqui até ela completar 15 anos, aí eu retorno a morar nos Estados Unidos e inverto. Fico 3 meses lá e 1 mês aqui. Porque a gente tem muitos projetos aqui no Brasil. O negócio é o seguinte, eu ouvi dizer... que você tem vergonha de ser brasileiro. Que história é essa, velho? Seu paga-pau de americano. Conta essa história aí, Isso daí foi na entrevista do Fantástico, que eu estava falando que a interferência política no trabalho da polícia me dava vergonha de ser brasileiro. Isso aí foi até aquela polêmica, não sei se... o caso da Eloá. Exatamente. Não sei se vocês lembram, em Santo André, o cara deixou a menina refém dentro do apartamento. Exatamente. Enfim. A refém morreu e tal. Então, quando eu fui na TV, eu fui para levantar uma bandeira, que é a interferência de políticos na ação da polícia. Você não vê em nenhum outro lugar um secretário de saúde ligando para um centro cirúrgico e falando para o cirurgião para dizer o que ele tem que fazer e deixar de fazer. Mas na segurança pública isso acontece. É o governador, é o prefeito, é todo mundo interferindo. Dando pitaco nas questões técnicas, que o policial está ali há carreiras aprendendo aquilo tecnicamente, chega um político interferindo. Então eu levantei essa bandeira. Só que houve uma edição e isso não saiu conforme eu estava achando, saiu só o final, depois eu dizendo que tinha vergonha de ser brasileiro. Então todo mundo achou que eu cheguei na televisão para dizer que tinha vergonha dos policiais brasileiros. E muito pelo contrário, eu sempre levantei a bandeira, já trouxe americanos para cá para ver a dificuldade de ser polícia aqui. E eles falam, eu não teria coragem de ser policial no Brasil de jeito nenhum. Tem que ter culhão para ser policial aqui. Então, assim, para o policial brasileiro, assim, minha total admiração. Eu admiro muito mais o policial brasileiro do que o americano, porque o americano tudo é muito fácil, é excelente salário, a sociedade apoia, a legislação... Armamento de primeira. Então é fácil ser polícia lá. Tem aqueles donuts também, né, que eles comem. O cara já foi americano, hein? Mas me diz uma coisa, Marcos.
Por que você acha, qual que você acha que é a razão de ter essa interferência política na ação policial? Por que você acha que nas outras áreas não tem tanto assim, mas na segurança pública é tão firme, Então, assim, é tão visível? Boa pergunta. A gente pode ver isso como está acontecendo agora na Lava Jato. Quer dizer, a Polícia Federal, quanto mais capacitada ela é, mais ela vai derrubando os políticos que não prestam, né? Os ladrões. E mais os políticos vão mudando a legislação para que isso não aconteça. Então eles vão interferindo na verba, vai diminuindo verba, vai dificultando, vai tirando um delegado e manda para outra região, enfim. Então é uma interferência grande, porque a polícia preparada é a polícia que vai fazer com que o país realmente ande da forma com que esses políticos não querem que ande, né? Então eu prefiro ter uma polícia mal preparada para que eu possa dominar essa polícia, para que eu possa manipular essa polícia, tipo, faça o que eu quero, aí eu te dou um ajustezinho aqui, mas permanece aqui. Se você continuar investigando aqui, chegar até mim, eu vou te mandar para o interior, mas isso é velado, não é ostensivo assim não. Então, isso que acontece. Nos Estados Unidos, só para você ter ideia, o chefe de polícia, ele é eleito pela comunidade, ele não é escolhido pelo prefeito ou pelo governador, ele é eleito. Então é a comunidade que elege o chefe de polícia. Então ele acaba sendo uma barreira entre o mundo político e o mundo policial operacional. Mas é uma escolha dentre os policiais ou qualquer um pode ser? Não, da comunidade, qualquer um. Você como paisano, você nunca teve experiência como polícia. Você fala, quero ser chefe da polícia da cidade e tal. Você vai concorrer, aí você vai ganhar. Aí você vai ficar 6 meses na academia de polícia e já vai sair da academia de polícia como chefe de polícia. Se preparando, entendeu? Você vai ter alguma Agora, se você não estiver dando um retorno social, o resultado como a sociedade quer, você não é reeleito, sai e entra outro, entendeu? Então não é uma escolha política, né? É uma escolha técnica, né? Todo mundo vai escolher porque o cara é bom como chefe de polícia. Então, assim, esse mundo político interfere. E o que está acontecendo, assim, uma legislação totalmente falha, a polícia está assim, com aquela sensação de enxugar gelo. Eu recebo muita mensagem de seguidores da polícia, principalmente do Rio de Janeiro, dizendo, Marco, para mim, estou encerrando a carreira, estou querendo ir embora, não dá, família pressionando, salário atrasado, a gente morrendo, mais de 90 e poucos policiais mortos, nem em guerra tem isso. E a gente vê que as leis, ao invés de serem mais rígidas para que o policial prenda e fala, prendi, o cara está preso, agora está... tá valendo a pena eu colocar minha vida em risco. Não, o cara é solto, o cara tem isso, tem um... Enfim, então dá esse desânimo muito grande. Ser polícia no Brasil não é para qualquer um. Porque aí vem a classe política que não apoia, pouco incentivo, e a sociedade, que a sociedade é assim, ela fala que bandido bom tem que ser bandido morto. Mas quando o policial age com rigidez, é a primeira a ir para as ruas com cartaz dizendo que a polícia é violenta. Não toda a sociedade, mas assim, uma parte parte barulhenta da sociedade exatamente. Que é aquela que condena quem acha que bandido bom é bandido morto, e quando há alguma coisa dessa, vai pra a pessoa rua, vai lá falar que a polícia é fascista, que não exatamente. sei o quê. Mas sabe qual é o que eu vejo que funciona, Arthur? É a gente pressionar esses políticos de uma forma, ou tirar todos e colocar uma safra nova para mudar a legislação. Mudando a legislação, nós temos nos Estados Unidos, vou dar exemplo. Nos Estados Unidos tem prisão perpétua ou pena de morte. Então, se você cometer um crime, você não tem mais visita íntima. Você vai passar, você pegou prisão perpétua, é o resto da sua vida sem contato com o sexo oposto. Acabou. É prisão perpétua sem visita íntima. Então, aqui é muita facilidade e tal. Outra coisa... Tem que se virar ali no RedTube. Tem. Que RedTube? Não tem assim. Tem acesso à internet. Tem que se virar com o preço Você que pensa que não tem acesso à internet. E não tem uma área reservada, não. Executa o sexo no geral, junto com todo mundo. E tem outra. Não tem privacidade. Não tem. Eu já vi várias ações desse tipo e é natural. Agora... Eita, como assim que é natural para eles, para esse mundo. Não, natural para esse ambiente. Não. Mas entendeu? Então, assim, se a gente não tem uma legislação rígida, então eu prefiro, ao invés de ter esse discurso que bandido bom é bandido morto, é claro que eu não sou de passar a mão em bandido, coitadinho da sociedade, eu sou contra isso, entendeu? O cara escolheu ser bandido, ele decidiu ser bandido, não é porque o excluído da sociedade. Foi levado a isso. Não, sabe por quê? Porque todo mundo fala assim, mais escolas construídas, menos presídios. Utopia, porque nos Estados Unidos tem escola para todo mundo, tem emprego para todo mundo, inclusive para quem vive ilegal, e tem maior população carcerária do planeta. Então, quer dizer,
Peraí, tem escola para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem maior população carcerária do planeta, por quê? Se então mais escolas, menos presídio. Não é isso. A pessoa decide. A relação não é tão direta. Não, a pessoa decide pro crime e lá, como é rígido, qualquer coisinha você vai para cadeia. Se você deve R$300 de multa de trânsito e você não tem dinheiro para pagar, você vai ficar 3 noites preso. Cada noite você vai quitar $100. Se você deve $1.000, são 10 noites. Então você vai para cadeia por qualquer motivo. Seja você juiz, desembargador, empresário, eu nunca vi essa questão de que a lei funciona para um e funciona para outro lá. É para todo mundo. Eu já vi juiz desesperado que tomou uma multa de trânsito que ele poderia perder a reeleição, porque o juiz lá também é eleito. Então, assim, você vê a lei funcionando. Então, o brasileiro não gosta, a lei tem que funcionar para ele, para você, mas não para mim. Deixa eu dar um jeitinho rápido aqui, é só um jeitinho, mas a lei para ele tem que funcionar, para você também. E a polícia, o brasileiro tem raiva de polícia, porque a polícia é que chega determinando a lei. Não, aqui você não pode fazer isso. Daqui para cá você vai ser preso. Ou você cometeu um crime, você vai ser preso. E quem bota esse limite é a polícia militar. Aí a sociedade brasileira não gosta de ter limites, pronto, começa a se chocar contra a polícia militar. Cara, o negócio é o seguinte, uma outra polêmica que teve com você, um atrito lá com o Eduardo Bolsonaro, etc. Resolveu isso aí, não resolveu? Se encontrar na rua vai dar porrada? Como é que vai ser? Na verdade, é tiro, né? Dá tiro. Os dois tem porte. Igual o velho oeste. Não. Houve pensamentos diferentes, distintos, de que momento reagir. Circulou vídeo sobre isso, um vídeo reage, outro não reage e tal. Eu falei que eu tive que ter cuidado para dizer para os meus seguidores em que momento reagir. Então, quem está com porte de arma, ele é obrigado a reagir, senão ele é morto. Aqueles que têm conhecimento em artes marciais, ele vai saber o momento se dá para reagir ou não. E tem aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, que se qualquer movimento que fizer vão ser mortos. E foi em cima dessa forma de pensar que a gente se desentendeu. Houve esses vídeos aí, o Marcos Duval ameaçando o Bolsonaro, não teve nada disso. Fiz até um vídeo pedindo desculpas, até aproveitar, refazer isso daí, reiterar isso. Eduardo, estamos zerados, vamos tocar daqui para frente, porque eu acho que assim, nós temos que estar junto. Nós temos a gente pode discordar, eu posso discordar de você de alguns pontos, dele de outros, do Eduardo de outros, mas a gente tem um grande pensamento em comum. Sim. E é pra lá que nós temos que seguir. Eu penso o seguinte, se tem uma galera que gostou dessa treta aí, assim, é que passou, né? Mas assim, uma galera que torceu pra isso ficar maior e cada vez maior, foi a galera da esquerda. Eu tenho certeza que Jean Willis e a Luciana Genro comendo pipoca. Maria do Rosário, meu Deus, manda um tweet e fala, xingou a mãe, que não sei o que lá, porque os caras querem ver o sangue desse nosso lado, né? Exatamente. E a gente, na verdade, a gente tem um inimigo comum muito maior. As pessoas, infelizmente, e aí você vai me corrigir, cara, a gente vive em bolhas, infelizmente. A gente que tem um viés um pouco mais à direita, acha que a galera o Brasil tá mais endireitado. Agora, não é bem assim, cara. As nossas leis são completamente de esquerda, a população ainda tem como principal candidato à presidência o Lula. É um absurdo isso, né? Então, assim, a gente tem um grande inimigo em comum, espero que a gente possa... Sim. E às vezes as pessoas acham que qualquer discordância já é motivo para virar inimigo, né? Bom, as pessoas discordam entre si estando no meu time, né? Faz parte. O brasileiro é muito passional. Ele acha assim, se eu não concordar com você plenamente, eu tenho que ser seu inimigo. Não. Às vezes eu vou chegar para você, Arthur, cara, isso eu não concordo com você, eu não concordo com ele, mas o nosso caminho é esse. Você vai para um lado, a gente vai para outro, mas um puxa para um outro e tal, e vamos seguindo em frente. Mas o brasileiro é tão passional que leva tudo na emoção, ou é amor é ódio. Não tem que ser assim no amor e ódio. O Arthur, por exemplo, eu tolero ele, mas cara, o negócio é o seguinte, o Todinho cara. Quer extinguir o MEC, cara, imposto é roubo, concorrencialização. Concorrencialização pegou, vai ter vários... eu tenho certeza que nesse vídeo vão ter vários comentários com concorrencialização. O negócio é o seguinte, cara, vi uma foto do Marcos, esse opressor aqui, com um monte de fuzil no chão. Falei, cara, como é que você trouxe essa parada pro Brasil, né? Seu contrabandista. E como é que é essa história aí, cara? Então, vamos esclarecer. Esses fuzis eu ganhei lá nos Estados Unidos. Ficam na minha casa nos Estados Unidos. Aqui eu tenho, muita gente fala, Marco, tem porte? Tá, eu tenho um porte federal que me dá a possibilidade de viajar o Brasil inteiro portando a arma. Vamos só esclarecer. Porte não é certificado de registro. Uma coisa é posse, outra coisa é porte. Posse, até eu, que não sou nada. Sou Doval também, mas só tenho a posse. Agora, esse Doval aqui tem porte. O cara pode andar em todo o território nacional,
tal. Então, esse porte... Chegou armado, rendeu a gente, então a gente tá amiguinho dele aqui. Inclusive é por isso que a gente tá aqui. É por isso que tá legal. Uma pontada na cabeça dos dois. Né? Mas então, e nos Estados Unidos, eu por trabalhar no meio policial, então, não só eu, mas qualquer pessoa com 16 anos de idade pode ir em qualquer loja comprar qualquer arma. E aí essa fábrica me mandou um fuzil, falou, a gente vai te mandar um fuzil para você testar, você fazer uso e tal. Só que ao invés de chegar chegaram 15 fuzis. Entendeu? Então eu tirei a foto com aqueles brinquedos. Ostentando. Mas Ah, aí, que por inveja. quantos órgãos você teve que passar ali pra registrar? Cara, tudo, o único, pra pegar, ali, o os único 15 órgão fuzis? que teve ciência daquilo ali foi o correio que entregou na minha casa, mais nada. Pode Não teve crer. nada. E chegou, porque aqui no Brasil você nem sabe se chega um pedaço Não, de papel então, que você um manda. ponto rápido aqui interessante, uma vez eu fiz uma compra de 30 mil munições de fuzil, calibre 223, para entregar lá em casa, porque ia chegar um grupo de brasileiros para treinar naquela semana. Eu atrasei a minha saída no interior do Texas, que eu estava dando aula, então não cheguei naquele dia em casa. Fui chegar no dia seguinte. Quando eu chego em casa, porque lá é proibido construir muro, até para o acesso da polícia e tal, tava 30 mil munições de fuzil na calçada da minha casa do dia anterior pro outro. Aí você pensa, não, mas estava com caixa escrito outra coisa, né? Sorvete ou bala. Não, estava escrito munição Federal Munition .223. Ficou de uma noite para outra. Aí eu tirei foto, tem essa foto, na calçada da minha casa, 30 mil munições de um dia para o outro. Uma última coisa que eu achei interessante, eu descobri agora, inclusive, conversando com ele, que as pessoas, assim, às vezes querem ter o porte de arma para se proteger, né? E os Estados Unidos, na verdade, eles pensam em termos de segurança pública de uma maneira diferente. Como que é essa parada? Então, o Texas, para quem não sabe, assim, o Texas é o único estado americano que pode ter a bandeira hasteada no mesmo nível da bandeira americana. Porque foi um estado que na Guerra Civil se juntou os americanos para ajudar. Então a população armada foi para a guerra para ajudar. Então falar em armamento é a mesma coisa, e desarmamento pro texano é a mesma coisa, falar, acabou bola de futebol no Brasil, criança não joga mais bola. Uma coisa, esquece, não existe isso, entendeu? Pro texano falar de arma é igual falar de bola. E aí o texano ele vê o seguinte, a minha arma é para proteger você e você, a sua me protege, então assim, o grupo vão se protegendo, porque quando eu estou sendo assaltado, qualquer movimento que eu tenho de corpo, expressão corporal, vai mostrar que eu vou tirar uma arma dali. E existe o túnel de visão. O assaltante só me vê e eu só consigo ver o assaltante. Isso é da sobrevivência humana. A gente junta todas as energias e forças naquele foco que está ameaçando a sua vida. Então, sabendo disso, que a gente perde a visão periférica, e sempre acontece de vir um segundo, um terceiro bandido e acaba te matando, é a vantagem que eles pegam e falam, não, então ao invés de vir segundo, terceiro bandido, vai vir segundo, terceiro cidadão capacitado, treinado para poder agir em defesa daquele ali que está sendo assaltado. A minha arma te protege, a sua arma te me protege. Exatamente. E nós dois protegemos o Kim, que esse frango aí não ameaça pra ninguém. Então lá assim, eu posso matar o assaltante da casa do lado. O cara está assaltando a casa ou da minha casa com um armamento de sniper, eu posso dar um tiro na cabeça dele e matar porque ele estava entrando na casa do vizinho. Entendi. Então, assim, não é ele me atacando, eu estou protegendo a vida de terceiros. Então lá é muito claro isso, muito simples. Então lá deve ser um velho oeste. Como que é a segurança lá? Cara, a polícia, eu pergunto sempre para eles assim, ó, a abordagem policial é sempre contando que todo mundo está armado. Tem até um vídeo que eu faço ao vivo, muita gente fala assim, Duval deu aula na década de 20, é um mentiroso, não dá aula para SWAT. E aí o vídeos do Face me deu a possibilidade, os vídeos ao vivo do Face, live do Face. Me deu a possibilidade de mostrar que realmente ainda estou como instrutor e que ainda participo das operações com a polícia. Então, às vezes eu entro, boto o celular no live aqui no bolso e vou. Com o risco até de acontecer um incidente e o policial se prejudicar. Mas o chefe de polícia falou, Marco, pode, o que você quiser aí, fica à vontade. E aí eu fiz essa filmagem que é o seguinte, foi um traficante, era uma abordagem a 2 traficantes, só que no momento que abordou e via que esse traficante estava armado, o crime fica pior. Porque além de ele ser traficante, ele estava armado. Se ele não fosse traficante e estava armado, não teria problema nenhum. Ia falar, ok, mantém a arma aí, tudo bem, vai embora. Mas como ele era traficante e estava armado, o crime piora. Então você tem liberdade de comprar qualquer arma. Mas se você andar com a arma aqui e fizer um assalto sem mostrar a arma, você pega 5 anos de cadeia a mais por ter arma. E vai aumentando de acordo com o que você usou a arma para o crime, entendeu? Então, assim, para o Brasil, eu sou totalmente a favor que o cidadão tenha o porte de arma,
que seja capacitado para isso, como muitos são. Só que tem que vir uma legislação também rígida, porque senão o brasileiro ele é muito passional. Sim. Isso é mesmo, é diferente do americano. O americano é muito frio. Eu já vi o amigo meu da polícia multando a esposa. Aí você fala, bicho, você tá multando a Renê? Eu falo, ela parou o lugar ilegal, eu vou multar. E aí eu chego na casa e falo, Renê, você ficou muito revoltada com o Christian por ele ter te dado a multa? Ela, não, pelo contrário, fiquei constrangida de ver ele saindo da viatura dele para me multar. Então, assim, é uma cultura Ele diferente. nem dormiu no sofá, nem Eu perguntei, vai dormir de calça jeans aí, um mês de calça jeans, Nem né? teve. Não. Teve a sua visita íntima cortada. Não teve. Então, assim, eu acho que tem que ter uma legislação, assim como é hoje dirigir alcoolizado, tem sim, tudo bem, vamos liberar o porte, mas a legislação é essa, ó. Se Usou cometeu errado, o um crime, abraço. é esse. Se usou, como eu já vi, gente que usou para defesa e está sendo condenado, até a família da Ana Hickman lá. Isso a gente conta para os americanos e fala, não, você está brincando. Então são coisas assim, absurdas que acontecem no Brasil. Então eu acho que é aí que vem o papel de vocês, que eu vejo muito positivamente, essa nova geração, para entrar nesse mundo aí que a gente tem visto aí de caótico, sujo, e vocês ajudarem a dar uma limpeza, uma cara nova e mudar o rumo do Brasil, porque a única esperança que eu tenho é vendo vocês, esses novos, jovens, com essa ideologia de mudar realmente o país e a gente seguir para outro caminho. Porque, como eu falo, esse discurso de vão matar todo bandido e virar um carnificina, eu não concordo com isso. Vamos mudar a legislação, vamos botar ele na prisão perpétua e, se for o caso, bora, então vamos fazer uma pena de morte, mas no Brasil isso é difícil, porque a gente... Sim. Né, mas a gente pode ter uma prisão perpétua. Mas dá autonomia para a polícia fazer o trabalho dela. E capacitar a polícia. Ser polícia no Brasil hoje é o que eu falo para todo mundo. É um dos piores empregos. O cara, ele é capaz de dar a vida para um cara que está ali ainda filmando para ver se ele vai cometer alguma infração, algum Pra ato xingar ele depois. para condenar ele ou denunciar na imprensa ou denunciar na corregedoria. E o policial ainda assim, cara, se tiver na troca de tiro, ele é capaz de ir lá proteger esse cara. Sim. Então você não consegue ver isso em nenhuma outra profissão. E o americano, ele fala, eu não teria capacidade de ser policial no Brasil porque eu não chegaria a esse ponto, eu não conseguiria ter coragem. Aqui nos Estados Unidos eu faço isso porque a sociedade nos apoia, a sociedade nos aplaude, nos dá tudo, a gente é considerado herói. Então aqui eu dou minha vida por eles. Mas o brasileiro dá a vida para aqueles ainda que estão ali criticando, e aí é que eu falo para a sociedade, vamos parar de criticar a polícia, vamos ajudar a polícia. Nós estamos assim, no lodo, eu não consigo ver uma situação ainda pior, mais de 90 policiais sendo mortos no Rio de Janeiro, mais de qualquer guerra. Quer dizer, se a barreira entre o bem e o mal está caindo, o que vai acontecer, entendeu? Então a gente precisa mudar essa legislação, a gente precisa ter um país assim, valorizando esses policiais. Então a gente lançou até um prêmio chamado Heróis Reais, nós estamos na região centro-oeste, estamos indo para a região norte, é um projeto sensacional, estamos descobrindo cada ato heróico da polícia, que tem um áudio que eu recebi ontem, que o policial falou assim, Marcos, está sendo para a gente histórico, que as maiores imprensas daqui nunca citou nada positivo nosso, isso do policial de Goiás. E por conta desse prêmio que nós ganhamos, só se fala no nosso ato heróico aqui, por conta disso. Então, assim, virou, tá sendo um divisor de águas lá. Então, acho que cada um fazendo o seu papel, eu no meu caminho. Então, assim, eu até falo assim para os haters que não largam do meu pé, pessoal, vamos fazer uma coisa produtiva, vamos produzir algo positivo para ajudar a polícia, para ajudar a sociedade brasileira, larga do meu pé, ou então dá mais atenção à tua mulher, eu não gosto do meu sexo, tem a minha opção sexual, então não vou ter nada com vocês, entendeu? Porque fica nessa... então é um troço chato, então, enfim. Mas vamos seguir o caminho, eu acho que é isso aí. A gente tem uns desacordos, mas o pensamento é único de mudar esse país e eu aposto em vocês aí. Boa sorte para vocês. Conte comigo aí. Obrigado. Valeu. E é isso aí, Bom trabalho. Valeu. Valeu. Boa.